Muito bom dia, mais um dia para a leitura da Palavra do Senhor. Eu espero que você esteja com muita expectativa da bênção de Deus para a sua vida. A cada leitura que fazemos aqui, com toda certeza, Deus fala conosco, porque é a sua palavra, o Espírito Santo toma a palavra de Deus e fala conosco. Eu espero que nessa jornada do livro de Salmos você esteja sendo muito abençoado comigo. Eu quero dizer a vocês que é uma honra para mim, todos os dias, de segunda a sexta aqui, ler a Palavra de Deus junto com vocês. É uma honra poder servir a vocês com a Palavra de Deus. Isso também me encoraja aí, ao ler e ao preparar essa leitura, eu sou muito abençoado. E tem acontecido isso aqui no livro de Salmos. Por toda a minha vida, eu li os livros de Salmos. E o salmo de hoje, o Salmo 23, é um salmo que quando éramos crianças, meus pais nos ensinavam esse salmo. Também lá na escola dominical, eu frequentei uma congregação que tinha escola dominical e lá se ensinava. E um dos salmos sempre prediletos para fazer decorar era o Salmo 23, que nós vamos ler hoje. Mas deixe aqui, antes de ler o salmo, te dizer algo que eu acho muito importante. O livro de Salmo, os salmos, os três salmos que estão juntos aqui, que é o Salmo 22 que nós lemos ontem, hoje vamos ler o 23 e amanhã o 24, se o Senhor permitir. Esses salmos, eles fazem um bloco aqui juntos. Por quê? Porque eles falam do Messias, falam da pessoa do nosso Senhor Jesus. E o Salmo 22, nós dissemos ontem, que é o Salmo do bom pastor. Por quê? Porque ele fala da morte de Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso do Novo Testamento que nós poderíamos ler para expressar o Salmo 22 é quando Jesus, ele mesmo diz, e ficou registrado em João 10:11. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Salmo 23, ele é o Salmo do grande pastor, é Jesus como nosso grande pastor. E no livro de Hebreus, capítulo 13, 20, há um verso que expressa isso, que diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, o grande pastor das ovelhas é aquele que dá a vida por nós, como vimos no versículo 22, mas é aquele que também que nos acompanha, que a sua vida é oferecida para nós, nos acompanhando. Esse é o grande pastor. E no Salmo 24, nós veremos amanhã, ele é o supremo pastor. Isso está expressado em 1 Pedro 5,4, que diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, esses três salmos expressam assim o Senhor, o nosso bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. E hoje nós vamos ler esse Salmo 23, tão conhecido de todos nós, É um salmo mais lido, eu acho, na história da igreja. É um salmo que até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, elas conhecem esse salmo, pelo menos o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que salmo tremendo é esse! E tão simples, tão sem sofisticação, vamos dizer assim, em termos de linguagem, mas tão profundo, tão maravilhoso. É uma expressão que foi naturalmente de Davi, na sua experiência com o Senhor. E ele reconheceu ao Senhor como o seu pastor. E na leitura desse salmo, eu quero que cada um de nós também possa ir aqui desfrutando dessas afirmações da palavra de Deus. Deus inspirou, pelo seu Espírito Santo a Davi a escrever esse salmo. E esse salmo, então, nós temos aí algo tão maravilhoso para nós. E eu queria convidar a você agora a abrir o seu coração, a mergulhar nesses 6 versículos apenas desse salmo, mas que são tão maravilhosos, tão profundos, e são versos que durante toda a história da igreja têm animado milhões e milhões de cristãos. E talvez seja a sua situação nesse exato momento. Você pode estar precisando exatamente destas palavras aqui
do livro de Salmos, dessas palavras do Salmo 23. Deixe-me colocar aqui para você na tela, me acompanhar, como eu tenho sempre feito, facilita, eu acho, para você. Então você acompanha aí na sua Bíblia, né, que você tem aí em casa, ou no seu celular, ou no seu tablet, no computador, seja da melhor forma que lhe convier. Diz aqui, Salmo 23, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que tremenda afirmação! E se você pode declarar isso, né? Se você pode declarar que o Senhor é o seu pastor, você então é um filho de Deus. Se de fato, verdadeiramente, o Senhor é o seu pastor, você é um filho de Deus, porque quem não é filho de Deus não consegue ter ao Senhor como pastor da sua vida. E se de fato o Senhor é o seu pastor, como Davi está falando aqui, nada te faltará. Mas o que exatamente pode estar nos faltando? Às vezes o que nos falta são coisas as quais Deus nem mesmo deseja para nós, e às vezes nós estamos sentindo falta de certas coisas. A questão que nós devemos perguntar para nós mesmos: quem é o nosso pastor? Ou o que está no lugar do nosso pastor? Se a sua vida profissional é que está te guiando, se a sua carreira, né, profissional guia você, certamente o Senhor está sendo deixado de lado. Se é o seu casamento que é o seu guia, o Senhor está sendo deixado de lado. Se está faltando algo para você, se as suas necessidades interiores não estão sendo supridas, certamente, por essa palavra, por esse versículo, o Senhor não tem sido o seu pastor, o Senhor não tem sido o meu pastor, se eu estou nessa situação de uma necessidade interior. Porque a promessa aqui, a afirmação é que nada me faltará. Quando nós pensamos, né, nessa questão do Senhor como nosso pastor, nós precisamos também admitir uma coisa. Se a palavra do Senhor nos diz que Ele é o nosso pastor, e o próprio Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, Ele se colocou como nosso pastor e chamou os seus discípulos de ovelhas. E se somos essas ovelhas do Senhor, se Ele nos definiu assim, nós precisamos entender que de fato nós somos essas ovelhas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se o Senhor é o seu pastor, então você tem que admitir que é uma ovelha do Senhor. E admitir que somos ovelhas às vezes não é tão simples. Nós temos às vezes na nossa cabeça, e eu já ouvi muitos sermões pregados no Salmo 23, e às vezes a nossa forma de abordar a questão de uma ovelha é um pouco romanceada. Mas quando você vê na realidade, se você conversar com pastores, ou se você ler uma literatura a respeito de verdadeiros pastores que apacentam mesmo ovelhas, eles vão te dizer com o que se parece a ovelha, o que é de fato a ovelha, né? Se você olhar e conversar, você vai ver que a ovelha, né, qualquer pastor vai te afirmar isso, que ovelhas, sem dúvida, elas são assim os animais mais estúpidos da face da terra. São as mais tolas, né, as mais tímidas, as mais indefesas. São presa fácil para qualquer fera. E são obstinadas, né, são realmente tolas, e essa é a situação de cada um de nós. Você já se viu como ovelha mesmo do Senhor? Sem romancear, veja quem você é. Um certo pregador foi levado por um pastor na sua fazenda, né, onde ele criava as ovelhas, e esse criador das ovelhas chamou o pastor: vem cá, deixa eu te mostrar aqui as minhas ovelhas nesse curral. Olha, vocês romanceiam demais, né? Vocês romanceiam demais a situação das ovelhas, mas olha para essas ovelhas ali. Está vendo? Essas ovelhas são as mais teimosas, são as mais tolas, são as mais sujas, as mais fedorentas. É assim que são as ovelhas. Vocês ficam romanceando nos sermões. E ele disse: não, é exatamente essa a raça humana, é a situação da raça humana. A raça humana é assim. Nós somos assim, não é? E eu estava lendo um comentário de um irmão, e
Eu quero ler para você rapidamente, para você se identificar aqui, porque eu me identifico bastante aqui, né? Esse irmão, ele se chama Max Lucado, ele descreveu 7 razões pelas quais a ovelha é um animal, né, muito vulnerável e precisa de cuidados do pastor, porque senão ela não sobrevive. E ele anotou então 7, deixa eu citar para você aqui, eu queria que você fosse avaliando a sua própria situação por essa ilustração da ovelha, né? Ele diz que a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma, e essa é a realidade. Nós somos incapazes, meus queridos. Se você acha que você é autossuficiente, é porque você ainda não quis o pastoreio do Senhor. A ovelha é indefesa, né? Ela não possui garras ou presas e, olha, ela não tem defesa alguma por qualquer presa, por lobo, por qualquer fera que venha por aí. Totalmente indefesa. A nossa defesa é o Senhor. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o nosso escudo, como Davi afirmou nos outros salmos que nós lemos. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa rocha. A ovelha não consegue limpar a si mesma. Já imaginou isso? Você tem um gatinho aí na sua casa, você sabe que ele se lambe todo e ele fica sempre limpo, né? A maioria dos animais consegue se limpar, mas a ovelha não. Ela vai ficando suja e suja. Se o pastor não limpar, ela vai ficando totalmente suja. Isso nos fala da nossa situação como ovelhas e nós precisamos nos purificar. E só quem pode nos purificar, a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência, é o sangue de Jesus. É o nosso pastor que deu a vida por nós e que pode aplicar a eficácia do sangue de Jesus sobre nós. Percebe? Uma ovelha é míope, ela não consegue enxergar muito distante, né? E vê tudo embaralhado. Ela não percebe o abismo que está perto dela. Fica confusa. Como nós precisamos que o nosso pastor nos dê essa abertura de olhos, que ele seja os nossos olhos para ver por nós. A ovelha teimosa. Muitas vezes o pastor precisa usar uma vara para corrigir a ovelha, para colocá-la no caminho certo, para que ela não caia no abismo. Ou se ela está fugindo, ele vai lá com seu cajado e às vezes ele coloca a perna dela numa pedra e dá uma batida ali para que ela então não fique fujona. Então ele pega aquela ovelha com todo amor, coloca no seu colo e sai carregando aquela ovelha porque a perninha dela está quebrada. Mas quando ela fica com a perna curada, ela já não mais foge ali do rebanho, está junto do seu pastor. A ovelha não tem senso de direção, não sabe para onde está indo. Se deixadas sozinhas, as ovelhas podem se perder por aí. Assim também é nós. Cada um de nós é assim, se não for a graça de Deus para nos conduzir, nós pegamos vários caminhos, caminhos maus, caminhos terríveis. A ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína, ela tem alguma coisa de boa que pode ser a sua ruína. A lã da ovelha, por exemplo, é algo maravilhoso, né? A lã da ovelha, né, serve para fazer tantas coisas bonitas aí de tecidos, né? Mas aquilo que é tão maravilhoso nela pode ser a sua morte, que aquilo vai crescendo, crescendo, e se ela cair na água, por exemplo, ela fica tão pesada que ela não consegue sair dali. Já percebeu que nós somos assim? Às vezes aqueles talentos que Deus nos deu, eles são a nossa própria ruína se não tomarmos cuidado, se não for o Senhor para nos guiar. Eu já vi tanto isso, né? A pessoa tem talento, mas aquele talento se torna a própria ruína da pessoa, porque ela começa a usar aquele talento para algo que não glorifica o Senhor. Então, assim, esse é um resumo que eu achei muito maravilhoso, assim, né? Essa é muito perspicaz. Vamos observar a vida da ovelha e vamos nos ver nela, porque somos ovelhas do Senhor. Então, depender do nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Aqui está a primeira das necessidades que serão supridas. Davi vai colocar 3 grandes necessidades aqui que são supridas pelo pastor. E a primeira necessidade que ele vai suprir é essa, é uma necessidade que está aqui nesse versículo que eu acabei de ler, não é? Qual é a necessidade?
é de sermos saciados interiormente. Olha que maravilha isso que ele diz. Davi está dizendo aqui para nós, né? Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. A nossa alma precisa ser refrigerada, precisa experimentar o refrigério de Deus. E esse refrigério de Deus, ele é experimentado à medida que nós caminhamos com o nosso pastor, à medida que ouvimos a sua voz. O Senhor pode fazer isso conosco, né? A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, se você ler 1 Pedro, é tão maravilhoso o que ele diz assim, a 2 Pedro 1:3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Percebe? Todas as coisas nos foram dadas para nos suprir. E você pode ser suprido à medida que você se aproxima da palavra de Deus, você se alimenta interiormente da palavra de Deus, o seu homem interior, o seu espírito na sua alma, você é alimentado pela palavra de Deus. É o Senhor mesmo que pode te levar para as águas tranquilas, para uma pastagem, né, maravilhosa. Essa é a palavra, a pura palavra de Deus. Águas tranquilas também falam, né, da ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós estamos lendo aqui todos os dias pela manhã. E por quê? Porque queremos essas pastagens tranquilas, essas águas calmas. Nós queremos, ser alimentados no nosso interior. E ele continua, outra necessidade que ele vai dizer aqui para nós, que o Senhor como pastor vai suprir dele. Ele diz, né, refrigera minha alma, versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é uma segunda necessidade que o nosso pastor nos supre, de nos guiar, guiar-nos na vida. Eu e você precisamos da liderança de Deus, nós precisamos ser guiados na nossa vida. Se o Senhor não nos guiar, nós vamos, né, como ovelhas, vamos sair perdidos por aí. Você já percebeu que você precisa do Senhor e se você andar nos seus próprios caminhos vai ser muito prejuízo para a sua vida? Eu já vi isso na minha vida várias vezes. Várias vezes eu segui o meu próprio entendimento, o meu próprio caminho, a minha própria vereda, e não foi bom. Foi como lá em Minas Gerais, dizem, né, na minha terra, né, dei com a cara na parede. Não foi bom. O Senhor Jesus, eu citei aqui, ele diz em João 10, versículo 27 a 29, leia lá. Ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Se somos ovelhas do Senhor, precisamos seguir o Senhor, precisamos pegar a direção com Ele. Uma das coisas que mais nos estressam talvez seja tomar decisões, né? Porque as nossas decisões, elas podem ter um impacto não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que convivem conosco, do nosso cônjuge, dos nossos filhos ou dos nossos pais. Seja quem for, mas que está convivendo conosco. As nossas decisões precisam ser decisões acertadas, mas como é que nós vamos saber qual é a decisão acertada? Um dos grandes problemas que nos traz muita ansiedade é a questão do futuro. Nós não sabemos o que nos espera no futuro, então qual a decisão tomar, que caminho ir? Mas aqui está dizendo, olha, guia-me pelas veredas da justiça. É interessante que essa palavra vereda, lá no original, ela significa uma trilha bem definida e bem trilhada, é aquele caminho bem pisado. E nós precisamos do nosso pastor, ainda que seja um caminho bem pisado. Às vezes a palavra de Deus já está falando tantas vezes ali, que é por ali que nós temos que ir, mas nós precisamos do nosso pastor para nos guiar nesse caminho. Porque como ovelhas nos perdemos por aí. Nós precisamos urgentemente, que o Senhor nos guie. Como é que você faz para tomar as suas decisões? Qual caminho seguir? Se você vai
principalmente tomar decisões importantes na sua vida. Como é que você faz? Como é que vai a sua dependência do Senhor? É importante isso. Porque às vezes uma decisão que você toma pode te levar para um caminho tão ruim e pode impactar a vida de tantas outras pessoas. Eu quero sugerir para você algo que tem me acompanhado por muitos anos na minha vida, que eu aprendi há muitos anos lá atrás, e eu sigo isso. Eu sigo alguns filtros, alguns princípios para que eu tome uma decisão. Eu quero compreender qual é a vontade de Deus, então, para a minha vida, numa certa direção, se eu devo fazer isso ou não. O que eu faço? A primeira coisa eu vejo na palavra de Deus. Eu acho que 95% daquilo que nós precisamos decidir já está explícito na palavra de Deus. Mas tem 5% que não estão explícitos. Aí a gente precisa orar e buscar o Senhor para que Ele nos dê direção. Então a primeira coisa que eu faço normalmente é a palavra de Deus aprova aquilo que eu vou fazer. Ou posso perguntar diferente, a palavra de Deus não reprova isso que eu quero fazer? Esse é o primeiro filtro, mas não é suficiente ainda. Né? Eu preciso ajuntar um outro filtro. Qual é o filtro? A paz de Deus deve ser o árbitro no nosso coração. A inclinação do Espírito Santo, a unção que nós recebemos dele, diz João, nos ensina todas as coisas. Então, o segundo ponto é a unção que você recebeu, a inclinação lá no seu coração, a paz de Deus no seu coração. Você tem paz? Se você tem paz, é um bom sinal, mas não é suficiente ainda. Mas se você não tem paz, espera aí, não vai em frente. Então, a palavra de Deus, a paz interior, ou a unção interior. E terceiro, as circunstâncias. As circunstâncias são favoráveis naquela direção. Às vezes nós começamos por aí, nas circunstâncias. E às vezes nós fazemos como Jonas. Deus mandou ele para um lugar, mas ele chegou no porto, tinha um navio para um outro lugar que ia ali só de ano em ano, cada ano e meio, aliás. E ele achou então que então é da vontade de Deus que eu não faça a vontade de Deus. É mais ou menos assim. As circunstâncias são tão favoráveis para você fazer o erro que você acha que aquilo é a vontade de Deus. Então não vá só pelas circunstâncias. Então a palavra de Deus, a paz interior, as circunstâncias. Mas ainda existe um quarto ponto importante para você observar. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Então se aconselhe com pessoas idôneas que você confia naquela direção. E se esses 4 filtros aí estão alinhados, tem grande chance de estar na vontade de Deus. Né? Mas você precisa orar, buscar o Senhor, ouvir a voz de Deus, porque o Senhor é o seu pastor, creia, Ele é o seu pastor, diga, Senhor Jesus, Tu és o meu pastor, eu quero ouvir a Tua voz nesse assunto. E aqui vai acontecer o que Davi está dizendo e declarando nesse salmo. Ele vai te guiar nas veredas da justiça. Então isso é tão maravilhoso para você. Versículo 4 vai nos dizer a terceira necessidade que nos é suprida aí. Versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. O que é isso? É proteção. É a provisão de Deus de proteção para nós. O Senhor é o nosso pastor e Ele é quem vai nos proteger. O Senhor é quem vai nos dar a proteção que nós precisamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como ovelha, naquela figura da ovelha, a ovelha está passando por um vale ali, não sabe o que tem pela frente, está assustada, mas quando ela ouve a voz do pastor, o pastor está indo à frente, está guiando, o pastor está com ela, então ela confia e vai. E diz aqui, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão aí é a vara do pastor. E essa vara é algo que ele lida com os inimigos, com as feras, para espantar as feras, para ir contra as feras que vêm querer arrebatar as ovelhas. Essa vara do Senhor aí é para os nossos inimigos. O Senhor lida com eles para nós. E esse cajado é para lidar conosco, com um outro inimigo, mas é um inimigo interno, nosso inimigo. O Senhor usa esse bordão muitas vezes para nos disciplinar, como ovelhas dele, para que possamos seguir junto com Ele, junto com o rebanho. Esse é o amor de Deus, a misericórdia do Senhor.
proteção. Você tem confiado no Senhor como aquele que protege você? Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, você não está temendo? Nós estamos vivendo épocas tão difíceis, né? Estamos ainda saindo de uma pandemia, tantas coisas que perturbam, que trazem medo. Mas lembre-se disso, o Senhor é o seu pastor. Ele é aquele que está com você todos os dias, está comigo todos os dias. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Essa é a nossa herança. Espírito de poder, não espírito de medo. Que Deus possa te abençoar se você tem passado por algum temor, seja do que for, de qual seja a dificuldade, a aflição. Lembre-se disso, o Senhor é o seu pastor. Ele é aquele que tem provisão para você contra tudo isso. Ele é aquele que protege você, que está com você, está comigo, está conosco. Ele é o nosso pastor que cuida de nós. Versículo 5. Davi agora ele muda da figura de pastor para um anfitrião. Olha o que ele vai dizer agora, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Agora a figura aqui é de um anfitrião, de alguém que está preparando para você um banquete na casa dele. Alguém que está, trazendo uma provisão ampla para você, muito mais do que a sua necessidade. Uma provisão maravilhosa, uma mesa farta, e está fazendo isso na presença dos seus inimigos. Davi, ele experimentou isso, ele estava fugindo ali de Absalão, e se você ler isso, ficou registrado ali no livro de 2 Samuel, ele experimentou isso, ele estava fugindo e de repente vieram lá, numa cidade lá em Manaim, vieram lá o filho de Naás, Rabá e também Amon, e trouxeram um banquete para eles, porque eles estavam sedentos, e eles colocaram um banquete farto para eles ali naquele momento que eles estavam fugindo, desesperados, estavam sedentos, estavam famintos, cansados. E eu imagino que Davi, ele lembra disso. Olha, Deus é quem nos supre, Deus nos coloca uma mesa diante de nós, diante dos nossos inimigos. E diz, aqui, o meu cálice transborda. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa unção aqui, alguns dizem que essa unção que tinha era do visitante, ele recebia essa unção, era um óleo perfumado, para dizer que ele era muito bem-vindo, que eram as honras da casa para aquela pessoa. Assim o Senhor faz conosco, Assim nós somos ungidos com o Espírito Santo, com esse perfume maravilhoso do Espírito Santo. Oh, que tremendo é isso! O Senhor, o nosso pastor, ele também é o nosso anfitrião. Ele nos chama à mesa, a sentar com ele. Ele tem prazer em dar uma mesa para nós. Ele tem prazer na comunhão. Ele tem prazer em nos honrar com esta unção maravilhosa. E diz que o meu cálice transborda, é algo tão transbordante. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Uma vez eu descobri o que é essa palavra e fiquei muito alegre. Bondade e misericórdia me seguirão. Essa palavra seguirão aqui no português, na realidade, no original, não é bem assim seguir, mas literalmente é perseguir. Você já pensou isso? A bondade de Deus e a misericórdia dele vão perseguir você onde você for, ela vai atrás. Olha que alegria. Queridos, eu me alegro muito com esta realidade. Eu amo ver isso na minha vida. A bondade e a misericórdia de Deus me perseguindo. Não era para estar lá, mas ela está. Ela vai atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você se deleite nessa realidade. A bondade e a misericórdia do Senhor persegue você. A bondade e a misericórdia
Mexe para lá, vira para cá, eu vejo a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguindo. Aleluia. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui está dizendo isso, né? Jesus falou, olha, eu vou preparar lugar para vocês e quando eu for, eu voltarei para buscar vocês. O Senhor preparou lugar na casa do Pai para nós. O nosso destino, a nossa casa, a nossa morada eterna é na casa do Pai. E nós estaremos juntos na volta do Senhor. Se o Senhor não voltar agora, vamos dormir e vamos aguardar, mas vamos estar na morada do Pai. Vamos estar na casa do Pai. Ele preparou lugar para nós e eternamente estaremos na nossa morada celestial. Que tremenda verdade é essa! Que você e eu possamos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos declarar isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amém. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, sua família. Amanhã, continue aqui perseverando. Eu amo ver aqui vocês participando comigo, né? Isso também me anima bastante. E eu espero que dia a dia você seja assim mais e mais um apaixonado pela palavra de Deus. Que isso crie um hábito em você de todos os dias, ler a palavra de Deus, meditar nela. E que você seja muito abençoado em praticar essa palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.